Hebreus capítulo 11, versículos 11 e 12. Vamos ler estes versículos. Hebreus 11, 11 e 12. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós agradecemos muito a Ti por esse dia, por esse momento que o Senhor nos permite viver na Tua presença. Agradecemos, Deus, por essa casa, por esse lar que tem aberto suas portas, para que a nossa igreja possa continuar a Te servir. Que o Senhor derrame as Suas bênçãos sobre a vida, Deus, desse lar e todos que estão nele. Também, Deus, da Tua igreja que está aqui firme e forte, servindo. Agradecemos, Deus, que neste momento a Tua palavra seja pregada, anunciada, alcance, Deus, os corações, que eu possa trazer-nos calma, que eu possa acalmar, Deus, nosso coração, acalmar, Deus, todos os cenários também, para que a Tua palavra seja anunciada e pregada e alcance os corações. Te pedimos isso, Deus, por Tua graça e misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje vamos falar sobre Sara, a primeira mulher a ser mencionada aqui como a herói da fé, ou heroína da fé, né? Então, neste momento em que nós vamos trabalhar sobre Sara, ela é aqui a quinta, né? Quinta heroína da fé. E Sara, ela é esposa do nosso anterior ali, que nós falamos que é Abraão, né? Então, Sara foi esposa de Abraão, e Sara foi escolhida por Deus para não apenas ser mãe, né? A mãe de um filho. Isso já é muita coisa, né? Ser mãe já é muita coisa. Mas também para ser a matriarca da nação dos hebreus, e juntamente com Abraão guardarem as promessas recebidas pelo Senhor. Então, falar de Abraão e não falar de Sara, dentro da história de Abraão, do que Abraão passou e viveu, sobretudo da descendência. Deus havia a Abraão prometido um filho. Então, é preciso falar de Sara, porque está diretamente ligado à descendência do povo judeu, do povo hebreu, está ligado à figura de Sara também. Nós podemos comparar a história de Sara à história de Maria, certo? Elas receberam promessas a respeito, ou diretas do Senhor, vindas diretamente do Senhor, de até mesmo anjos, né? Um mensageiro via até elas para poder falar sobre a descendência que viria, que Deus iria dar filhos a ela, filho a elas, né? E essas promessas elas receberam em contextos diferentes, mas em ambos os casos exigia-se a fé. Imagine, aqui nós temos muitas mulheres, né? Imagine se um anjo batesse na porta da sua casa e falasse: olha, daqui a um tempo você vai ter um filho, né? É uma coisa já misteriosa, né? Uau, extraordinária. E foi o que aconteceu exatamente com elas. Anjos foram até a casa delas e anunciaram, né, nos tempos separados, longe, né, de uma história da outra, mas as duas histórias se ligam, porque foi através do descendente de Sara, né, o Isaac, que depois nós vemos o quê? A descendência, né, que chegou até o Senhor Jesus Cristo através de quem? Né, da linhagem de Abraão. Né? Então o Senhor Jesus, ele também nasce dessa linhagem de Abraão como ente humano, né? De um ser divino e humano. Então nós temos essa ligação dessas duas histórias, e em ambos exige fé, porque elas precisavam crer, né? Então Deus dá uma promessa direta para Sara, que era estéril, e dá uma promessa direta para Maria, que não era estéril, mas
que era virgem e que ela havia de conceber um filho, né, não de modos naturais, mas através do Espírito Santo. Então, para as duas histórias, a gente exige fé. Então, tem esse leve comparativo aqui, no caso delas duas. Então, quem era Sara? A história de Sara, ela segue a mesma história, ou a linha de fatos ali da vida de Abraão, a partir de Gênesis 11, versículos 29, né, até capítulo 23, versículo 20. Então, são 13 capítulos em que vai narrar a história de Sara. Sara morre antes de Abraão. Então, nós temos isso também acontecendo. Então, no contexto histórico, nós vemos que eles ainda estavam habitando em Ur dos Caldeus quando Abraão e Sara se casam. Então, Abraão e Sara eles se casam ali ainda em Ur dos Caldeus. E Sara era não apenas a esposa de Abraão, mas era meia-irmã de Abraão, né? Então, Sara e Abraão eles também tinham um parentesco, aí, né, no caso, de sangue, né, de família. E o pai de Abraão, Terá, era também pai de Sara, né? Só que com outra esposa, certo? E isso é visto lá em Gênesis 20, versículo 12, quando o próprio Abraão vai explicar ali, né, dizendo o seguinte, que por outro lado, ela de fato, ou seja, Sara, é também minha irmã, filha de meu pai, e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Então o próprio Abraão ele descreve aqui esse ponto, né, esse tópico de Gênesis, em Gênesis 20, 12, que Sara era sua meia-irmã, certo? Isso explica a atitude de Abraão. Lembra que Abraão, quando ele foi para o Egito, né? Então ele tinha medo de dizer para o faraó que Sara era sua esposa. E Abraão falou o quê? Que Sara era sua irmã, né? Então com isso não iria ter problemas ali, certo? Com ele. Ele julgava, entendia isso. Mas depois aquela história lá em Gênesis 12, né? Deus muda, transforma toda a história e faz com que o próprio Abraão, né, ele seja corrigido pelo faraó, né? Imagine, né? E de novo, depois, mais na frente, ele vai fazer isso com outro rei e ele vai ser repreendido pelo Senhor. Então, Abraão, ele disse a verdade, mas ele ocultou um fato. De fato, ele era irmão dela, mas meio-irmão, né? Mas também era esposo dela, né? E ela sua mulher. Então, na antiguidade, o casamento entre parentes era comum, tá bom? Principalmente para manutenção ou cuidados de uma linhagem. Como, por exemplo, até na própria história de Abraão, se você notar, lá em Gênesis 11, 29, um dos irmãos de Abraão, que era o Naor, então, Abraão ele tinha dois irmãos. Era Abraão, né? E aí os dois irmãos dele eram Naor e Arã. Então, Arã, ele se casa e ele tem filhos, né? Ele tem dois filhos, uma mulher e um homem, só que Arã morre. E então o que acontece? Né? Arã vai se casar então com uma das filhas de Naor. Naor vai se casar com uma das filhas de Arã. Né? E para o quê? Para poder manter a sua linhagem. Pode ser porque a esposa de Arã talvez morreu também. Pode ser também porque por outro motivo. Mas o casamento entre parentes naquela época envolvia essa questão de manter os cuidados de uma linhagem, né? Então tinha esse tópico também. Mas aí com a instituição da lei de Deus, essa prática do casamento muda, certo? E ela não é mais mantida. Então, semelhante a Abraão, Sara também tem o seu nome mudado por Deus, né? Então, o nome anterior de Sara era Sarai, certo? E ali está em Gênesis 11, 29, que o nome de Sara, na verdade antes, era Sarai. E o nome de Sara, ela é mudado ali em Gênesis 17, 15 e 16. Então, Gênesis 17, 15 e 16, a gente percebe ali que Deus, juntamente com Abraão, né, ele muda o nome dos dois, certo? Então, lá nos versículos 15 e 16, nós lemos:
Disse também Deus a Abraão: a Sarai, não é Saraí, né? Mas é Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. E ela se tornará mãe de nações, ou reis de povos procederão dela. E ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Certo? Então, quando Deus muda o nome de Sara, ela tinha alcançado os seus 90 anos de idade. Tá bom? Então, quando Deus faz essa mudança do nome dela, ela tem 90 anos de idade e ela ainda não tem o filho. Certo? Ela não tem, com 90 anos ela não tem um filho ainda, certo? E acontece que, seguindo ali Gênesis 17, versículo 17, a sequência, nós vamos ver que Abraão relata sobre a idade deles naquele momento, quando Deus muda o nome. Então, Gênesis 17, nós lemos assim: então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com os seus 90 anos? Né? Então, quando Deus vem até eles e fala: eu vou dar um filho a vocês, e Deus muda o nome deles, e Abraão vai dizer: olha, mas há um homem de 100 anos, né? E uma mulher de 90, como é que esse homem e essa mulher vão ter esse filho? Certo? Então, só para vocês verem todo o contexto do que está acontecendo. E Sarai, o nome, né? O nome de Sara, o antigo nome de Sara, significava minha princesa. Certo? Era o significado do nome. E quando Deus muda o nome dela para o nome Sara, Deus, para nós no português, parece que é tirado o i, né? Mas no hebraico há uma mudança drástica no nome dela. Certo? Ela deixa de ser chamada de minha princesa para senhora, ou princesa de alta posição, ou mãe de nações, ou matriarca. Então Deus muda o nome dela, exatamente ligado ao propósito, né, do qual ela serviria, que era gerar o filho da promessa, Isaac. E Deus alia isso daí, até explicando ali nos versículos 15 e 16. Então, semelhante a Abraão, por que Deus muda o nome de Abraão e muda o nome de Sara? Nós já falamos isso, mas eu vou reforçar aqui de novo. Primeiro, Deus muda o nome porque Deus quer mostrar que o governo dele está sobre a vida daquela pessoa. Que Deus ordena, que Deus é o que manda na vida daquela pessoa. Por exemplo, eu já até falei, né? Quando o nosso filho nasce, né? Quando as mães aí geram seus filhos, quem coloca o nome é uma pessoa estranha de fora, né? Não, né? Quem coloca o nome? Geralmente o pai e a mãe. E por que vocês colocam o nome no filho de vocês? Porque vocês têm o domínio, a autoridade sobre aquela vida que nasceu. Então Deus ao fazer isso, Ele está dizendo: eu tenho autoridade sobre a vida de vocês. Então por isso que Deus muda o nome. E isso é refletido também ali em Abraão e na vida de Sara. E também reflete uma nova identidade, tá? Que Deus dá à pessoa baseada nas promessas dele. Porque note que o nome de Sara é mudado, é alterado exatamente por qual motivo? Por qual razão? Porque Deus tem uma promessa para ela. E Deus reflete o nome dela que está ligado a essa promessa. A promessa do filho. Então o nome dela está ligado à promessa do filho. Note que no versículo 16 ele fala: abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei. E aí note o significado do nome Sara que está no versículo 16. E ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Ou seja, senhora, né, de nações ou mãe de nações. Que é o significado dela quando é alterado o nome. Então, de forma geral, os fatos históricos sobre a vida de Sara. Primeiro, Sara, o nome é o significado mãe de nações. Tem como pai Tera, que era pai de Abraão também. Então Abraão era seu esposo e seu meio-irmão, né, nessa história toda. A profissão, não sabemos, não é destacado a profissão de Sara, mas nós cremos e com toda certeza naquela época as mulheres
eram auxiliadoras do lar, né? Cuidavam ali do lar. E o tempo de vida de Sara foi 127 anos. Então Sara viveu 127 anos, como está lá em Gênesis 23, versículo 1. E ela morre de causas naturais, como está na sequência em Gênesis 23, versículo 2. E a virtude que é destacada da fé de Sara em Hebreus 11:11 é o quê? Confiança em Deus. Né? E aí vamos ler de novo lá Hebreus 11:11, que diz: pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel, note, pois teve por fiel aquele que já havia feito a promessa. E, irmãos, aqui parece bem curioso, né? Bem curioso que o escritor de Hebreus destaque a fé de Sara como que alguém que tinha Deus por fiel da sua promessa. Porque se você é um bom leitor da Bíblia, você vai saber que Sara era a última pessoa que você colocaria numa relação de heróis da fé. Tô certo? Né? Você já ouviu a história de Sara? A gente vai ouvir um pouquinho hoje aqui, mas perceba que Sara, ela, quando vem a promessa a respeito do filho, em diversos pontos da história dela, ela vai o quê? Desacreditar daquilo. Vai acontecer até um episódio em que Deus vai prometer a ela, vai reforçar e ela vai fazer o quê? Ela vai rir de Deus. E como é que essa mulher para aqui, então, no livro dos heróis da fé? Como que essa mulher, ela para aqui, claro, não no livro, mas na história bíblica, lá em Hebreus 11, como uma heroína da fé? É isso que vamos entender hoje, certo? Então, a Bíblia descreve que Sara tinha Deus por fiel da sua promessa. Ela confiava. E vamos entender isso. O que podemos, então, aprender da história de vida de fé de Sara? A vida de Sara, a vida de fé de Sara. E claro aqui, através da intervenção, da ação de Deus na história dela. Primeiro ponto, né? E aqui já tratando que nem sempre ser um herói da fé era alguém que nunca pecava. Né? Não, a gente já sabe disso, né? Que não é. Mas, primeiramente, Sara, ela teve que aprender a confiar em Deus. Então nós aprendemos de primeiro lance de que a confiança em Deus, ela é aprendida. Certo? A confiança em Deus não vem assim, olha, agora tome confiança em Deus. Pum! Agora você confia em Deus, né? Você sai daqui agora confiante, você entra em qualquer lugar, faz qualquer coisa confiando em Deus e ponto final. Agora sim, agora eu tenho a confiança de Deus como se fosse uma coisa que você veste. Não, agora eu tenho confiança em Deus. Né? Não. A confiança em Deus é aprendida. Certo? Não vem assim, do céu. Vem do céu, claro. Mas não vem assim, de uma maneira instantânea em nossa vida. É aprendida. E Sara teve que aprender a confiar em Deus. A confiança em Deus é construída ou aprendida por meio de nossas experiências com Ele. E é isso que vai acontecer na vida de Sara. Se observarmos a vida de Sara, o que mais podemos perceber na vida de Sara não era uma mulher confiante em Deus. Mas era uma mulher o quê? Amargurada, porque ela era estéril. Né? Então lá em Gênesis 11:30, você vai ver que quando Sara, pela primeira vez, é mencionada na Bíblia, é mencionado o problema dela. Sara é mulher de Abraão, versículo 29, e lá em Gênesis 30 é mencionada. Sarai era estéril, não tinha filhos. Imagine. Né? Talvez era o que era mais conhecido, né, da vida de Sara, era porque ela era uma pessoa estéril. Ela não poderia ter filhos. Ela era conhecida como esse tipo de mulher. Enquanto as outras mulheres tinham filhos, ela não tinha filhos. Certo? Então, certamente, Sara, contudo, claro, sofria com essa situação. E certa vez, o seu desejo reprimido de ser mãe a levou a se precipitar e pecar contra o Senhor. E apesar de ela já ter ouvido da promessa de Deus, de que Deus lhe daria um filho. Certo?
Então, o que Sara fez? Ela tramou uma maneira, que vocês sabem qual é, que a gente vai só refrisar, né? Uma maneira de gerar filhos por meio da sua serva, Agar. Era um costume da época as mulheres fazerem isso também, mas ela já tinha a promessa de Deus. Ela já sabia que Deus iria gerar filhos para ela, gerar um filho para ela. Mas ela vê que, olha, eu já estou ficando velha, né? Cadê o filho, né? Que Deus prometeu? Então, ela deduziu, então esse filho que Deus quer é, né, pela minha serva. Talvez ela pensou, né? Deduziu, então a promessa de Deus é isso. É que Deus vai me gerar um filho através de uma serva, como é o costume da época. Certo? Mas não era, né? Era através dela. E aí note que lá em Gênesis 16, 1 e 2, a gente vai ver ela tendo esse raciocínio. Ora, Sarai, e até um raciocínio muito possessivo, né? Porque note que ela vai dizer, ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim, note que ela diz, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Note que a maneira como ela fala, né? Ela já começa falando, olha, Deus me impediu de ter filho. Mas a mulher acabou de ouvir a promessa, olha, vai nascer, Abraão, de ti, né, um herdeiro. Ela tinha ouvido já isso daí. E ela fala, olha, mas Deus me impediu de gerar filho. E ela fala, depois, toma minha serva, e assim me edificarei filhos. Né? Através dela. Uma linguagem muito possessiva, né? Olha, eu quero filhos, então a minha serva vai gerar filhos para mim. Porque eles são meus. Meu, né? O filho é meu. Então essa atitude revela ingratidão da parte de Sara. Por quê? Ingratidão, primeiro ponto. Porque em não consentir com a vontade de Deus até aquele momento em que não era possível que ela gerasse filhos. E se Deus quisesse que Sara nunca gerasse filhos? Qual o problema? Né? Qual o problema? Nenhum. Irmãos, a gente tem que entender que Deus não é obrigado a nada em nossa vida, a fazer nada por nós. O que nós merecíamos era a condenação. Era isso que Deus deveria nos dar. Mas Deus não nos é obrigado a dar nada, pela nossa condição pecaminosa. Mas olha o que Deus faz. Deus ainda assim cuida de nós, né? Mas existem desejos e vontades que a gente tem, como se a gente leva isso como se fosse obrigação de Deus. Não, Deus tem que fazer isso por mim. Se Deus não fizer, né? Ai. E não é assim. Deus, ele não tem obrigação em nos dar e nos fazer nada, a não ser nos levar para a condenação eterna. Mas Deus, ele nos abençoa, ele cuida de nós e nos dá muito mais do que nós pedimos e pensamos, né? Muito mais. E Sara, ela vê o problema em Deus. Deus tem me impedido. Deus tem me impedido. Ela poderia ter uma outra reação, né? Qual era? Olha, o meu pecado, né? O pecado que eu carrego da minha natureza pecaminosa me fez ficar assim. Agora, Deus é poderoso para poder reverter essa situação. E Deus pode agir assim, né? E note que Deus não escolhe alguém, né, totalmente ali perfeita, né, uma mulher com a sua plena capacidade de dar luz. Mas Deus escolhe exatamente quem? Uma mulher que não pode dar luz para poder o milagre dele, né? Para ele ensinar a nós, exatamente do século 21 hoje, o poder dele. Como Deus age, apesar de nós. Apesar do que pensamos, apesar das cogitações de nossa mente, da nossa ingratidão. E é isso que nós percebemos. E aí, não somente ingratidão, mas Sara também tem aí o fato da incredulidade. Porque ela ouviu, ela sabia que Deus prometeu um filho a ela. Que Deus prometeu um filho a eles, a Abraão. E que haveria de vir o descendente. Mas ela não creu. Então Sara, ao
ver o avançar da sua idade, que se aproximava, não conseguia enxergar até então que o poder de Deus era superior a qualquer condição fisiológica. Não, ela não conseguiu enxergar isso. Ela pensou que a sua condição fisiológica era superior a Deus, ao poder de Deus, à ação de Deus. E isso pode ser claramente visto pela atitude de Sara, quando o próprio Deus e mais 2 anjos visitaram a casa de Abraão. E aí Sara, né, enquanto Abraão estava conversando com os anjos ali, né, e com um anjo ali que não era propriamente um anjo, mas era o próprio Senhor, a teofania de Deus ali, o anjo, e mais 2. Então, enquanto os homens vão comendo, né, os anjos ali, os seres celestes, espirituais, com Abraão, Sara está onde? Né? Ó, por trás ali da cortininha, só ouvindo, né? O que eles estão conversando, né? Então Sara ali só está atrás ali da tenda, só ouvindo o que está acontecendo. E aí, naquela ocasião, em Gênesis 18, 9 a 15, a gente vai ver exatamente que essa experiência que Sara vai ter aqui vai mudar a vida dela. Vai transformar a vida dela. Em Gênesis 18, 9 a 15. Então nós lemos assim, Gênesis 18, a partir do versículo 9. Então lhe perguntaram, isso aqui aqueles homens que estavam, aqueles anjos, né, estavam ali. Sara, tua mulher, onde está? E ele respondeu, Abraão, né? Está aí na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando, à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara lhe já havia cessado o costume das mulheres, de dar filhos. E aí note o que Sara faz. Riu-se Sara, pois, né, em seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda luz sendo velha? E aí, note o que vai ser dito para ela. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Então nós percebemos, irmãos, que Sara ela ainda ri, mesmo depois dela ouvir diretamente do Senhor, olha, Sara vai gerar um filho. Ela ainda faz o quê? Ela ri. Ela ri como se fosse, isso é ilógico. É impossível de acontecer, mas é mesmo, é impossível. Mas não estamos lidando com um Deus de lógica. Não estamos com um Deus de 1 mais 1. Nós estamos com um Deus que é muito mais do que 1 mais 1. 1 mais 1 é 2, né? Estamos com um Deus que é além disso tudo, sobrenatural, mas ela ri. E olha a exortação que ela leva. Ela fala, por que Sara riu, né? Por que Sara riu? E aí, olha o que Deus vai falar para ela. Acaso a coisa demasiadamente difícil para Deus? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? E aí, Deus vai falar aqui, né? O mensageiro, né? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou. Ainda ela nega, né? Não me ri. Ela mente nessa, não ri não. Que é isso? E aí, note, ela porém disse, ele porém disse, não é assim, é certo que riste. E a partir deste momento, dessa exortação que Sara recebe ali, tudo muda na vida de Sara. A gente vai perceber que essa história aqui, Sara vai, quando nascer Isaac, ela vai lembrar desse momento, de que ela riu do Senhor, de que ela riu do poder de Deus, de como Deus poderia agir. Então, alguns teólogos entendem, né, como eu falei, que essa repreensão do Senhor a Sara, pelo seu riso de incredulidade, foi nessa ocasião em que Sara passa a confiar em Deus, em que ela aprende de fato a confiar em Deus, e saber que Deus iria cumprir aquilo. Quando ela ouve, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil?
aquilo aplacou o riso de Sara e ela passou a ficar, né, séria. Então Sara passou a ser séria, né, e não mais Sara. Né? E aí nós percebemos que a coisa muda na vida de Sara. Irmãos, essas palavras também do Senhor ditas a Sara é para nós. Não é só para Sara lá atrás, mas é para nós. Quantas vezes duvidamos que cenários tão complexos de nossa vida podem ser alterados pelo agir sobrenatural de Deus? E note qual foi a palavra que o anjo disse para ela. Olha na sua Bíblia aí. Ele ia falar assim, disse o Senhor a Abraão, né? Aí ele vai falar, por que Sara se riu, dizendo, será verdade que darei ainda luz, sendo velha? Aí note o que o anjo fala, né? Acaso para o Senhor, que Senhor é esse aqui? O Senhor da sua Bíblia está escrito de qual maneira? Tudo maiúsculo, né? E lembra, vocês já passaram pelo nome de Deus? Vocês se lembram que quando tem Senhor na letra maiúscula é o quê? É o nome de Deus qual? Javé, né? Ou Jeová. E esse nome aqui, acaso para o Senhor o quê? Que é. O Senhor que aponta, esse nome aponta para o que? A autoexistência de Deus. O Deus que é alfa, que é ômega. O Deus que está no princípio e no fim. O Deus que é soberano sobre toda a história, sobre tudo. Então o Senhor está falando, acaso esse Deus autoexistente, que torna as coisas a existir, não é capaz de poder gerar um filho a ti? Esse Deus que não precisa de nada para existir, mas que faz tudo existir, será que Ele não é capaz de te dar um filho? Não há nada demasiadamente difícil para esse Deus que é autoexistente? É isso que está chamando a atenção de Sara aqui. Irmãos, e quantas vezes nós nos perdemos de entender que nosso Deus aqui, que é esse tipo de Deus que nós estamos lidando. E quantas vezes, muitas vezes, rimos ou até choramos, desconfiados do poder de Deus. Às vezes a gente não está rindo. Deus não vai fazer isso. Às vezes a gente pode estar chorando, mas tendo a mesma atitude como Sara, quando riu, achando que Deus não vai fazer. E o nosso choro muitas vezes é de incredulidade, né? E muitas vezes nós agimos como Sara, quando tornamos Deus uma piada e nossa incredulidade o nosso Deus. Às vezes a gente inverte isso, né? A nossa incredulidade que deveria ser uma piada e o nosso Deus que deveria ser o nosso Deus. Então nós olhamos para a vida de Sara e não julgamos ela, porque nós somos assim. E assim passamos a confiar mais na lógica e nas experiências humanas do que na intervenção milagrosa do Senhor. Sara, a princípio, não acreditou na promessa de Deus de ter um filho, até ser repreendida lá em Gênesis 18. Talvez seja por isso que o escritor de Hebreus, lá em Hebreus 11:11, ele vai dizer o quê? Pela fé, a própria Sara. Ou seja, como se fosse assim, olha, pela fé, até a própria Sara, né, que nessa história toda aí que você acha que não deveria estar aqui escrito, né? Até a própria Sara, o nome dela, até ela, né? Ela está aqui como exemplo de ser, mesmo na dúvida dela, mas ela é um exemplo de herói da fé, né? Então, para poder mostrar, irmãos, que Sara nem sempre foi forte na fé, mas depois que ela aprendeu a confiar em Deus, ela creu nas promessas de Deus. Da mesma forma, quando nós damos atenção às promessas de Deus, a nossa fé se fortalece. Quando a gente de fato dá atenção devida e crê, e aprende a confiar em Deus no caminhar de nossa vida, a nossa fé vai se tornar mais forte e nós vamos aprender a confiar no Senhor. Provérbios 3, 5 a 6, nós sabemos muito bem esse versículo, diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. No fim das contas, a confiança é aprendida, mas também, em último lugar, a confiança é recompensada. A confiança, ela é recompensada. Então Sara foi recompensada por sua confiança no Senhor, quando de fato se cumpriu
lá em Gênesis 21, 1 a 3, a promessa, que era a vinda de Isaac, né? E vamos ver que o nome Isaac tem muito a ver com o que aconteceu exatamente na experiência de confiança de Sara. A gente vai chegar lá, certo? Então, Sara, quando dá a luz ao seu filho, Sara tem quantos anos? 25 anos, 30 anos. Ela tem, na verdade, 91 anos. 90, lembra? Quando Deus dá a promessa, daqui a um ano eu virei. E aí Abraão fala assim, olha, mas eu tenho já 99 anos e a minha esposa tem 90. Né? Então, soma mais um ano, né? Então, Abraão de 99 é 100 e Sara de 90 é 91, certo? Matemáticazinha aí. E aí nós temos o quê? Nós temos que Sara tem 91 anos e ela recebe então filho, ela tem filho, certo? E por mais, e ela chegou até essa idade, e quanto tempo que ela esperou então pelo filho da promessa? Quanto tempo foi? Quanto? Não, um ano não. Ela já tinha recebido desde lá de trás, de Gênesis 15, quando Abraão tinha 75 anos. Ela esperou 25 anos. Ela esperou 25 anos para poder ter o filho. Mas pastor, 25 anos é a minha vida quase, né? Pois é, meus filhos. Mas lembra, para Deus isso aqui não é vida. A vida que nos aguarda é na glória. Ali que é a vida eterna, onde a gente não vai precisar contar tempo. Às vezes a gente fica tão ansioso porque, já cheguei nessa idade, já isso, calma, se você é um cristão, você tem a vida eterna. Fica tranquilo, rapaz. Você tem a vida eterna, a gente vai desfrutar uma vida que a gente nem vai precisar contar 2014, 2016, 2024, a gente não vai precisar contar mais tempo. Porque é eterna a vida. Então Deus, Ele não trabalha na nossa lógica de tempo. Ele trabalha na lógica dele. No propósito, na vontade dele. Então Deus, olha, 25 anos, é 25 anos para o propósito de Deus acontecer. E a gente reclama, né, que há um ano e meio por aí a gente está sem igreja, né? Mas, graças a Deus, olha a misericórdia de Deus. Como sustentou a Sara 25 anos e Abraão para que ela pudesse ter o seu filho. Assim também Deus fará também em nossas vidas, em nossa igreja, do que está nessa situação toda que está acontecendo. Deus há de nos recompensar também. Então Sara, ela tinha entendido que a sua atitude de rir do Senhor demonstrava a sua incredulidade. Ao aprender a confiar em Deus e ver a sua promessa estabelecida, agora ela tinha motivos para rir. Né? E o riso de Sara passa a ser diferente, porque note os versículos lá de Gênesis 21, 6 e 7. Gênesis 21, 6 e 7. Olha o que diz Sara depois quando nasce Isaac, quando nasce o seu filho, né? Ela fala, Deus me deu motivo de riso. Por que Sara fala isso? Porque ela se lembra da história lá de Gênesis 18, quando ela riu do Senhor. E ela fala, Deus me deu motivo de riso. Agora o riso dela era diferente, né? O riso dela, aquele riso lá de Gênesis 18 era o riso dela. O riso de incredulidade. Mas agora Deus tinha dado o riso para ela. O riso de alegria. É como se Deus falasse assim, olha, viu aí? Agora ri aí. É? Você não gosta de rir? Agora ri. Aí o filho... E aí ele fala, Deus me deu motivo de riso. E todo aquele que ouvir isto vai rir juntamente comigo. Então até você e eu. Pode dar uma risada de Sara aí. Né? E aí ela acrescenta... Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Né? Ou seja, é uma pergunta retórica, né? A ideia, olha, só pode ser Deus. Dessa idade, só Deus. Não tem outro, humanamente falando, é impossível acontecer um homem de 100 anos e uma mulher de 90 terem um filho. Mas para Deus, não. Né? Para Deus, não. E aí ela fala, pois na sua velhice lhe dei um filho. E o nome do filho que eles colocam é o quê? Isaac, que significa riso. Né? Riso. Ou seja, Deus coloca o nome exatamente... Deus não, a Sara coloca o nome exatamente de Isaac, riso. E por que coloca? Porque ela lembra daquela história, daquele momento em que ela, lá em Gênesis 18, em que ela temeu a Deus de fato e ela creu
que Deus iria fazer aquilo. Então note como que ela mudou naquele momento. Claro que depois da história de Sara a gente vai ver outros problemas, outros pecados dela rolando ali, né? Que ela, agora que ela tem um filho, ela quer agora ajeitar as coisas, né? E ela quer mandar embora a escrava dela, né? E aí começa todo um outro tipo de briga, mas aí é um outro pecado que é tratado, né? Mas a confiança em Deus, ela tem. E ela coloca o nome do filho daquele momento em que ela teve aquela experiência com o Senhor, certo? Então, a recompensa de nossa fé em Deus chega no tempo determinado, irmãos. Se tentamos ultrapassar o tempo de Deus para vermos as coisas acontecerem de forma imediata, nós estamos fadados a pecar. E Deus tem nos ensinado isso, né? Principalmente nessa fase que nós estamos passando. E aliado muitas vezes à nossa falta de confiança está a pressa. Aliado à falta de confiança está a pressa, né? Nós fazemos parte de uma geração, de um mundo que é muito apressado. E a paciência é uma virtude que está se perdendo com as tecnologias. Então tudo é rápido. Às vezes você está conversando na internet, no celular, com 5, 6, 7 pessoas ao mesmo tempo, marcando coisas. Porque tem que ser rápido, o mundo é rápido, tem que trabalhar rápido, pego rápido. Todo mundo fala a palavra maior que você, olha, eu estou na correria, né? Eu estou na correria, eu estou correndo, né? Todo mundo é um atleta, né? Tá todo mundo correndo para chegar onde, né? Então nós estamos num mundo assim, um mundo que é impaciente. E nós queremos tudo de forma imediata. Nós somos muito imediatistas. Eu quero agora. Meu problema está aqui agora, resolve. Nós somos pessoas assim. Mas, irmãos, de fato a espera é sempre desafiadora. Mas a espera se apresenta como um tempo de aprendizado. Foram quantos anos que ela ficou? 25 anos. Nesses 25 anos houve o quê? Aprendizado. E Deus faz isso conosco. Enquanto esperamos, né? Trilhamos um caminho no qual é possível aprender a como podemos confiar em Deus e menos em nós. Então esse é o propósito que Deus muitas vezes nos faz esperar. Para Ele trabalhar a confiarmos mais nele do que em nós. O que é fé? Alguém disse, né? O que é fé? Fé é o resultado da obediente espera em Deus, sem saber detalhes e respostas. É isso que é fé. Fé é o resultado da obediente espera em Deus, sem saber detalhes e respostas. Sem saber muitos detalhes e muitas respostas. Porque se a gente soubesse de tudo, nós seríamos o quê? Deus. Mas você não é Deus, nem eu sou. Então por isso que Deus nos faz esperar. Romanos 4, 18 a 21 mostra que Sara e Abraão tiveram que aprender a esperar em Deus, a ter fé em Deus. Quando lá é dito em Romanos 4, 18 a 21. Abraão esperando contra a esperança. Imagina, o que é isso? Esperar contra a esperança. Qual era a esperança de Abraão, humanamente falando? Acabou a minha vida. Já cheguei aqui à idade que eu não posso nem mais ter filho, nem mais ter nada. Mas o que acontece? Abraão creu contra a esperança. E aqui podemos incluir Sara também. Para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta seu próprio corpo amortecido, sendo ele já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então Abraão creu. E a aplicação, irmãos, que nós podemos enxergar aqui é que Sara creu que Deus cumpriria a sua promessa, apesar da sua impossibilidade natural, e ela foi recompensada juntamente com Abraão. E da mesma maneira como Deus agiu na fé de Sara, Ele também quer agir em nossa própria fé. Efésios 3, 20 a 21, é aquele versículo que eu já citei agora há pouco. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais
de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então esse Deus que pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Ah, pastor, hoje, olha, pastor, vai ser impossível que isso acontecer, pastor. Cadê a igreja, pastor? Olha a confusão toda, pastor. E agora, pastor? Creia nesse Deus, que pode fazer muito mais do que você pensa e imagina. Creia nesse Deus que Ele pode agir em qualquer coisa da sua vida ou da vida da sua família que você acha que não tem jeito. Assim como Abraão e Sara, que achavam que não tinha jeito. E Deus foi lá e cumpriu com a sua promessa. Em toda essa história, irmãos, de maternidade, nós podemos ver um pouco de Sara em nós. Nós somos muitas vezes ingratos, incrédulos e precipitados. Mas apesar de nós, nós podemos aprender com Sara de que o Senhor nos ama sempre. E mesmo muitas vezes precipitados, ingratos e incrédulos, mas Deus nos guiará sempre para que possamos confiar nele. Deus sempre vai te levar para uma posição, para uma circunstância ou para uma situação em que você vai mudar a sua incredulidade, vai quebrar a sua ingratidão e vai tirar o seu coração precipitado e vai te levar a uma condição de que você só dependa dele. Porque Deus te ama. Se Deus não te amasse, você ia estar batendo a cabeça aí para toda hora. Mas Deus não faz isso. Deus muitas vezes faz com que você caia e Ele permite, você quer isso? Então vai lá. Mas Ele vai usar aquela ocasião, aquele momento para que você se erga. Né? Mas também, olhando para frente, nós podemos aprender com Maria. Lembra que eu falei de Maria? Maria, ela ouviu a palavra do Senhor também por um anjo que haveria de nascer um filho, que era Jesus Cristo, né? E como Sara também. E lá em Lucas 1,37, qual foi a reação de Maria quando ela ouve o anjo, né? Ela riu? Não. O anjo diz a ela, que olha, você vai ter um filho, Maria, e lá em Lucas 1,37 o anjo vai dizer, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Parece que era o mesmo anjo, que falou lá atrás, acaso para Deus há algo impossível? E aí, parece que Deus fala assim, olha, guarda aí essa frase aí que você vai usar daqui a um tempo lá, né? Aí lá em Lucas 1,37, essa frase vem de volta, no mesmo contexto de nascimento de uma criança. E Deus vai dizer, para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E qual foi a resposta de Maria? Verso 38. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Então Maria, ela ouve aquilo ali, ela fala assim, olha, que seja feita a vontade do Senhor, eu estou aqui pronta para o que Deus quiser e que se cumpra a tua palavra. Então, irmãos, que possamos ter essa atitude também. Nós aprendemos como Sara, mas também nós podemos olhar para Maria no mesmo contexto e entender de que quando Deus promete, Ele cumpre e é nos exigido confiança. Deus espera que confiemos nele. E quem confia no Senhor nunca se decepciona. Vamos orar ao Senhor finalizando. Senhor Deus, nós agradecemos pela Tua palavra pregada, anunciada. Nós sabemos, Senhor, como é o nosso coração. Nós sabemos como ele, muitas vezes, Senhor, se mostra tão ingrato, tão incrédulo, tão precipitado, tão ansioso, tão voltado, Deus, àquilo que é imediato. Nós não conseguimos enxergar que o Senhor está trabalhando, que num cenário muito superior, que numa visão muito maior do que a nossa, o Senhor está agindo em todo o contexto. E o Senhor muitas vezes está nos quebrando, para que possamos, Deus, aprender a confiar em Ti, para que os nossos olhos vejam a Ti, para que o nosso coração submeta ao Senhor, e assim, Deus, possamos ser transformados, e assim o Senhor, no tempo certo, nos recompensará com as Tuas promessas. Então nós colocamos isso nas Tuas mãos, Senhor, nossas vidas,
Nos dá um coração, Senhor, nos dá um coração para que possamos dizer, como Maria disse, que se cumpra a tua vontade. Não sei, Senhor, vai durar 20, 25 anos, 30, não sei, mas que se cumpra a tua vontade. E que possamos, Senhor, nos submeter a ela. No nome de Jesus Cristo, rogamos por isso, Deus, em nossas vidas. Leva-nos para os nossos lares em paz. Te pedimos já uma semana em que possamos aplicar essas verdades às nossas vidas, nossas ações, atitudes, nossas circunstâncias e nossa família. Em nome de Jesus Cristo. Amém.